Dizemos a Deus com palmas em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom nós estamos unidos na casa do Senhor. De bendizer, de exaltar o seu santo e soberano nome. Nosso Deus é bom, sua misericórdia tem nos sustentado até aqui e continuará nos sustentando até o retorno de Cristo Jesus. Aleluia. Estava ali rapidamente fazendo algumas anotações. Tive que improvisar o esboço no guardanapo para falar uma coisa de Deus aqui para o coração da igreja. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias. Deus tem alguma coisa para nos falar nesta noite. Aleluia. Um texto que eu já tenho meditado há algum tempo, o livro de Jeremias, capítulo de número 8. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 8. E nós leremos o versículo de número 22. Glória a Deus. Aleluia. E essa mensagem, ela Aleluia. está voltada a uma pergunta: por que o doente ainda não foi curado? Por que o doente ainda não foi curado? Jeremias capítulo 8, versículo 22. Quantos encontraram podem dizer amém? Amém. Está escrito assim, igreja: porventura não há bálsamo em Gileade? Bálsamo, entenda-se aqui como medicamento, remédio. É Deus. Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Eu vou ler novamente. Aleluia. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Aleluia. Diga amém. Amém. Pode tomar vosso assento, em nome de Jesus, por favor. Aleluia. Meus irmãos, o profeta Jeremias, filho do sacerdote Uquias, foi chamado por Deus para dirigir a Israel duras palavras. Palavras que denunciavam seus desvios, palavras que denunciavam suas traições com relação ao Senhor nosso Deus. Muito embora Jeremias tenha pregado dia e noite, tenha chorado e lamentado por toda aquela gente, eles se negavam a ouvir a palavra de Deus na boca do profeta Jeremias. E isso acabou culminando num cativeiro babilônico de 70 anos. A cidade de Jerusalém, cidade santa, será invadida. Nabucodonosor vai ordenar as suas tropas para que queimem a cidade santa. Todo o Judá é praticamente destruído. E tudo isso porque eles não ficaram atentos à palavra do profeta Jeremias. Este povo está doente no físico, porque a enfermidade na alma, a enfermidade no mundo além físico, acabou desembocando no mundo físico. Ou seja, eles pecaram contra Deus. Este pecado na alma, este pecado no espírito, acabou tendo desdobramentos físicos, acabou tendo sintomas físicos. E o pecado, em muitas partes na Bíblia, ele é tratado como uma doença, uma ferida que necessita ser curada, que necessita de algum tipo de medicamento, algum tipo de paliativo. E aqui, me parece que Deus usa ironicamente a boca de Jeremias para perguntar ao povo: por que vocês ainda não foram curados? Muito embora vocês tenham aí um bálsamo localizado na cidade de Gileade, que era feito ou que usava-se esse mesmo bálsamo para fazer um medicamento que era muito bom para curar as feridas. Mas Deus pergunta: por que vocês, mesmo tendo médicos, mesmo tendo medicamentos, vocês estão doentes? Meu Deus. Por que vocês estão doentes? Se no local onde vocês vivem tem médico, se no local onde vocês vivem tem medicamentos.
Poderíamos pensar o seguinte: se há médico aí, e se há hospitais aí, se há medicamentos aí, por que vocês não foram curados ainda? Por que vocês ainda estão doentes? Deus, ironicamente, falando sobre a doença na alma do seu povo, e lhes perguntando: por que vocês, mesmo estando em um local aparentemente bom, estão mal? Meu Deus. É Deus. E a resposta é: vocês se afastaram de mim. Deus. Deus é a cura do seu povo. Aleluia. Aleluia. Deus é o médico do seu povo. Mas quando esse povo se recusa a estar junto dele, esse povo permanece doente. Meu Deus. E em cima disso, eu gostaria de fazer a pergunta e tentar respondê-la dentro da Bíblia Sagrada: por que o doente ainda não foi curado? Em primeiro lugar, nós podemos observar no capítulo de número 7 que o doente não foi curado ainda Oh, meu Deus. porque o medicamento que ele está recebendo é um medicamento errado. É Deus. Jeremias capítulo 7, versículo 8, é um culto de ensinamento, então vamos lá. Jeremias 7, 8, só uma página antes desta. Diz assim, ó: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Vocês sabem que o profeta, ele é tido como um médico no meio do povo de Deus. Esse profeta, quando ele fala exatamente o que Deus manda ele falar, ele está sendo um bom médico. Ele está receitando o remédio certo, correto. Mas quando esse profeta, ele mente, ele fala aquilo que Deus não mandou ele falar, ele está receitando um medicamento errado. Aleluia. O que acontece quando você vai ao médico, o médico receita a você um medicamento errado? Você não é curado. E pior, dependendo do tipo do medicamento, pode agravar a situação. Pode piorar ainda mais o estado do paciente. Israel recebe o medicamento dos falsos profetas. Meu Deus. E quais são os medicamentos dos falsos profetas? Deus está aprovando vocês. Meu Deus. Vocês não têm pecado, não. Deus está provando a maneira de vocês falar. Deus está provando a maneira de vocês agir. Deus está provando a maneira de vocês se vestirem. Deus está provando vocês em tudo. Esse negócio que Jeremias está falando de cativeiro, de castigo, não existe. Afinal de contas, Deus é amor. Meu Deus. Vocês acreditam que tem gente que diz assim: no fim de todas as coisas, Deus vai arrancar todo mundo para do inferno, todo mundo vai para o céu. Até o diabo vai se converter. Tem pregador pregando isso. Até o diabo vai se converter e vai para o céu. Eles não conhecem o nosso Deus. Aleluia. Eles não conhecem a palavra de Deus. E justamente aqui Israel está colocando para dentro palavras malditas. Palavras que estão adoecendo-os a cada vez mais. Meu Deus. Poderemos agora fazer um comparativo com a atualidade. Muitas igrejas estão doentes. Por quê? Porque estão dando ouvidos aos falsos profetas. Meu Deus. Aleluia. Estão voltados para o movimento, mas não querem saber de culto da palavra. Não querem saber de Bíblia, mas movimento. Eu lembro de um pastor dizendo que um camarada chegou perto dele e disse assim: rapaz, não chama fulano não, fulano fala muito da Bíblia, vamos chamar ciclano de tal. Ciclano de tal, ele chega assim, ele faz uns negócios diferentes no culto, ele prende as pessoas na parede. Aí a pessoa fica assim, ó, tentando sair, mas preso na parede, porque ele fez uma oração para a pessoa ficar presa na parede. Isso é feitiçaria. A pergunta que eu te faço é: isso glorifica o nome de Deus, prender alguém na parede? Deus está sendo glorificado nisso? Não. Deus não está sendo glorificado. O que cura a igreja é a exposição santa da Bíblia Sagrada. Aleluia. E uma igreja sadia espiritualmente, exposta ao verdadeiro evangelho, ela não dará ouvidos aos falsos profetas. Jesus disse a seguinte coisa: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Quem é ovelha conhece a voz do seu pastor. Glória a
Deus. Nós precisamos nos vacinar, mas Israel não. Meu Deus. Israel, o falso profeta lançava os medicamentos, suas palavras malditas, dizendo: vocês não precisam se arrepender, vocês não precisam mudar, e eles iam colocando tudo para dentro. É, Deus. Eles iam comendo, eles iam ingerindo. Veja aí, Jeremias 23, ainda falando sobre isso, Jeremias 23, 16. Olha o que o Senhor vai falar. Jeremias 23, 16. Olha. Deus falando sobre os falsos profetas no meio do povo, que estavam dizendo assim: não, vocês não precisam se arrepender. Olha o que Deus diz no 16, 23, 16. Deus diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazendo-vos desvanecer, ou seja, piorando a situação de vocês. Vos falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. Vocês vão ter paz. Tá tudo bem. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vocês. Ou seja, o pecador chega, é como se o pecador chegasse no culto e quem está pregando disse assim: continue. Continue bebendo, continue fumando, continue se prostituindo, continue. Deus está nem aí para isso. Afinal de contas, Deus só quer o nosso coração. Não é? Versículo 21 diz assim, ó: Aleluia. não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizam. Deus está dizendo: eu não mandei eles. É como médico ilegítimo. Vocês já viram casos de pessoas que não têm licença para exercer a profissão de médico, mas se infiltram nos hospitais? Alguém já viu esse tipo de reportagem? Se infiltram nos hospitais para medicamentar as pessoas? Exatamente isso. No meio daquele povo tinham falsos profetas. E o falso profeta é um falso médico. Ele é um médico ilegítimo. É um profeta ilegítimo. Ele é como um médico. O falso profeta é como um médico que não tem licença para medicamentar as pessoas. Aleluia. Deus, que é o Senhor deste grande hospital chamado igreja, Aleluia. Ele lidera esta igreja, este hospital. Mas no meio deste hospital se introduzem falsos médicos Meu Deus. que dão medicamentos errados para o povo. E se o povo ouve esses falsos profetas, o povo adoece Meu Deus. É, Deus. e decai a cada dia mais. Em primeiro lugar, a pessoa, o doente, não é curado quando ele recebe o medicamento errado. Quando ele recebe o medicamento Errado. Quando recebe medicamento Errado. Em segundo lugar, por que o doente não é curado? Porque nega que está doente. Você conhece alguma pessoa que ela está doente, mas ela diz assim: eu não estou doente em nome de Jesus. Não estou doente. Está doente. Vai no hospital, faz o exame dá lá que está doente, que está enfermo, mas diz assim: eu não estou doente. O médico fala assim: toma esse medicamento aqui. Eu não vou tomar porque eu não estou doente. Aí alguém vai colocar lá na lápide: achava que não estava doente. Porque vai morrer. A pessoa quer negar Meu Deus. que está doente. E Israel negava que estava em pecado. Meu Deus. Israel se achava santa. Esse povo se achava puro. Tanto Israel como Judá são as tribos norte e tribo sul. Jeremias profetiza um pouco ao norte, mas profetiza também ao sul, precisamente falando a Judá. E Judá, o povo de Deus, permita-me colocar aqui apenas como povo de Deus, se negava e dizia: eu não estou doente. Meu Deus. Jeremias falava assim: ó, vocês têm que se arrepender. Eles diziam assim: se arrepender de quê? Se nós somos puros. É, Deus. Deus vai trazer a morte sobre vocês. Morte? Nós não estamos doentes. Vamos morrer de quê?
A pessoa nega que está doente. Jeremias capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Aleluia. Glória a Olha o que Deus. a palavra vai dizer. Jeremias 3, 20. Deus diz assim, ó. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Deus tinha Israel como se fosse a sua esposa e ele seu marido. E a ideia aqui é que Israel é como uma esposa que sai de casa, que trai o marido e que volta para casa se achando ainda pura. Achando que não falhou com ele. E olha, nós conhecemos casos. Meu Deus. Nós vemos relatos. Está cheio de relato por aí de pessoas que traem e dizem assim, não, mas a minha traição estava fazendo bem para o nosso casamento. Como assim? Como assim? Não, que estava apimentando a nossa relação. É que no casamento eu estava me sentindo preso. É, Deus. Mas casamento é uma prisão mesmo. Quem diz que é para ter liberdade? Casamento é isso. Meu Deus. É união. Família é isso. É junção. É estar unido. Mas Israel é como alguém que erra, que peca e diz, eu não tenho pecado, eu não tenho falha. Sabe o que a Bíblia diz? Que se nós negarmos que temos pecados, nós estamos dizendo que Cristo é mentiroso. E na verdade nós é que somos mentirosos. E a verdade dele não está em nós. É, Deus. Orar a Cristo é orar reconhecendo que pecou, que é doente, Meu Deus. que é indigno. É. Muitas pessoas são soberbas quando se achegam diante de Cristo, não querem reconhecer suas falhas, Meu Deus. não querem reconhecer seus erros, procedendo loucamente, e o fim é a morte. Porque quando a pessoa nega que está doente, ela não vai tomar o medicamento, Meu Deus. É, Deus. porque ela pensa que por ela conclamar, gritar, eu não estou doente, a doença vai desaparecer. Não vai desaparecer. Não, eu não estou canceroso, eu não preciso de radioterapia, não preciso de quimioterapia. Vai morrer. Israel negava, dizendo, nós não pecamos contra Deus, nós não falhamos contra Deus. Em segundo lugar, porque o doente não é curado, porque nega que está doente. É, Deus. Em terceiro e último lugar, porque é simples a mensagem, por que a pessoa doente não é curada? Porque nega o medicamento certo. Meu Deus. Porque nega o medicamento certo. É, Jesus. Vocês veem o caso das crianças? Para as crianças, o medicamento que presta é sempre medicamento mais doce. O amargo não quer tomar, não. E nós adultos somos muito semelhantes a elas. Não nesse sentido, mas em outros sentidos também. É, Deus. Nós queremos o conforto. Nós queremos a palavra que massageia o nosso ego. Meu Deus. Mas a mensagem que se pôr nossas costas, a gente... Não, isso ainda é de Deus, não. Foi Deus, não. É Israel fazia isso. Jeremias foi enviado por Deus. Jeremias falava, vocês têm que se arrepender do pecado. Você dizia, não, Jeremias. Você não foi enviado por Deus, não. Meu Deus. Você está falando no seu coração. Porque uma pessoa que se acha santa, ela se nega a pedir perdão a Deus. Meu Deus. E ela não vive na dependência. Veja que a pessoa que está doente e que ela nega o medicamento certo e acaba pegando o medicamento errado, ela vai morrer. Alguém um dia disse que a pessoa que come apenas o que quer acaba morrendo da maneira que não quer. Alguém assiste Quilos Mortais? Quilos Mortais, aquele programa. Vocês já viram que a maioria das pessoas ali, ou a totalidade deles, é sempre com relação aos americanos, aos que habitam nos Estados Unidos? Por quê?
Porque nos Estados Unidos a qualidade de vida é boa no sentido de infraestrutura e no sentido de oportunidade de emprego. Dá para fazer mais dinheiro lá. E se dá para fazer mais dinheiro, tem mais oportunidade de comprar coisa para comer. Entende? E uma pessoa que tem muito dinheiro, a probabilidade dela comer um monte de porcaria maior. É, Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse milionário desde a sua infância, você teria o Deus que tu tem hoje? Será? Será? Será que se você tivesse dinheiro para você comprar todo dia o que você quer, você teria esse peso hoje? Não teria, não. Lá eles têm essa condição de dinheiro, tem essa qualidade de vida no sentido financeiro, e aí por isso vai fazer o quê? Todo dia tenho dinheiro, então hoje eu vou comer x-tudo. Café da manhã, hambúrguer. Almoço, uma pizza. À noite eu como uma lasanha. E no outro dia também. X-tudo, lasanha, pizza. E vai, e vai, e vai. Porque tem dinheiro para comprar, então vai comprando. É, Deus. E aí vai engordando. E pessoas que chegaram a pesar quase que meia tonelada. 500 quilos. E a gente vê na tela da TV o sofrimento delas. Nós também agimos assim às vezes. Não em relação à comida. Estamos falando de valores espirituais. É, Deus. Deus fala assim, ó. Se eu tenho que pedir perdão a fulano, nós dizemos assim, mas pedir perdão? Deus de poder e glória. Não, você não pode ser ignorante desse jeito. Eu ignorante, mas o Senhor que me fez assim. Deus não fez assim, não. Você tem que vai desfazer a mentira que você pegou. Eu desfazer a mentira que eu peguei? Eu não. Deus dá o medicamento certo, mas nós não queremos ingerir. Meu Deus. Não queremos fazer uso dele. E aí acaba morrendo espiritualmente. Olha Israel. Jeremias capítulo 7, versículo 13. Deus de poder e glória. Jeremias 7, 13. Aqui concluímos. São alguns versículos. É, Deus. Olha Deus medicamentando o povo dele. 7, 13. Aleluia. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Meu Deus. Deus está falando, o povo tá nem aí. Está rejeitando o medicamento certo, a palavra de Deus, chamando-os para o arrependimento. Estão nem aí. Não estão ligando para a palavra de Deus. Versículo 24, ainda do capítulo 7, diz: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. No propósito do seu coração malvado, andaram para trás e não adiante. Rejeitar os medicamentos que Deus nos dá é andar para trás. Não seguir aquilo que Deus nos orienta é estar em declínio. Jeremias 11, 9. 11, 8, aliás. Só virando uma página. 11, 8. Olha o que diz. Porém não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram, cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Todos esses versículos você pode entender como Deus ordenando seus profetas verdadeiros com o medicamento certo, dizendo, tome isso aqui. Israel dizendo, não queremos.
Jeremias 25, 3 e 7. Aleluia. Jeremias Meu Deus. 25, Glória, glória a Deus. Aleluia. 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 25, 3, diz assim, ó. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, que é um rei de Judá, até este dia, que é ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou-la falei a vós, madrugando e falando, porém não escutastes. Deus está insistindo, dizendo, vocês estão doentes, vocês precisam desse remédio aqui, tomem. Mas ele dizendo assim, não, a gente não precisa não estamos doentes não precisamos, não queremos, negando. É triste. 4. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, porém não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Gente, é como se um profeta ficasse falando para o povo regularmente. Passa numa igreja, alguém fala assim, perdoe fulano, hein? Aí essa igreja é muito ruim, vai para outra. Na outra o pregador diz assim, perdoe fulano, hein? Aí vai para outra igreja, na outra igreja o pregador diz, perdoe fulano, hein? A pessoa diz, o problema tem em todas essas igrejas, não está em mim não. Eu não preciso liberar perdão. Deus. É isso que está acontecendo aqui. É, Deus. Esse povo, ele sai na rua, encontra o profeta, ei, bom dia. O profeta diz assim, ó, se converta e se arrependa. Aí chega de tarde, passa perante outro profeta, o profeta diz assim, boa tarde, fulano, se converta e se arrependa. Está andando na rua à noite, alguém diz assim, boa noite, o profeta diz assim, ei, boa noite, fulano, tem uma boa noite para você, para sua família, se converta e se arrependa. Todo dia. Deus insistindo com eles, como um médico dizendo, tome esse medicamento, 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 mas ele dizia, não. E o que acontece com quem rejeita o medicamento? Morre. Deus de poder e E grande glória. parte desse povo morreu no cativeiro. Meu Deus. Porque rejeitaram a palavra do Senhor. Olha aí ainda, É, Deus. Aleluia. versículos 6 e 7. E não andeis após outros deuses para vos servirdes e para vos inclinar diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. 7. Porém não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. 8. Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, eu os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto, de assobio, de perpétuas desolações. Sabe o que é triste aqui? É que Jeremias oferece o medicamento certo para eles durante todo o tempo, dizendo, vai acontecer um cativeiro se vocês não se arrependerem. Eles não ouvem, eles vão para o cativeiro. E dentro do cativeiro, eles continuam rejeitando Meu Deus. o medicamento certo. É como uma pessoa que quando está andando na rua, vai ao médico, o médico diz assim, você está com câncer. A pessoa nega, não estou não. E aí ela piora, vai para o hospital, ela está em coma, e aí acorda, o médico diz assim, nós precisamos tratar você. Ela diz assim, não precisa de tratamento não, eu quero ir para casa. Eu estou bem. Rejeita. Mesmo vendo todos os sintomas, estando mal, ela rejeita e se nega a reconhecer que está mal, que está enfermo, que está Jesus. doente. Meus irmãos, Poderoso. o verdadeiro medicamento que Israel precisava e precisou para conseguir sair daquela situação, porque depois de 70 anos, a nova geração que nasceu dentro de Babilônia acabou saindo e voltando para a cidade de Judá, voltando para seus territórios, seus termos. Mas sabe do que eles precisaram para que finalmente essa doença fosse erradicada, saísse do meio deles? Porque eu não sei se vocês sabem, mas Israel sempre se dobrou perante a imagem da escultura e viviam se desviando
do caminho do Senhor. Mas depois desse cativeiro, nunca mais eles adoraram outro Deus senão a Jeová. Deus. Aleluia. Mas por que isso aconteceu? Porque eles aceitaram o tratamento quando estavam lá dentro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque o vosso profeta dizia assim, ó. Vocês não precisam desse medicamento que o profeta do Senhor está mandando. Eu tenho o medicamento certo. Ele dizia assim, daqui a pouco o cativeiro acaba. Aí passou 5 anos. Aí o falso profeta dizia assim, daqui a pouco acaba. Passou 10 anos. Meu Deus. O falso profeta dizendo, daqui a pouco acaba. Aí passou 15 anos. Deus. O falso profeta, daqui a pouco acaba. Eles disseram assim, estou desconfiado que a gente está tomando remédio errado até agora. 15 anos e o cativeiro não acabou ainda. Será que Jeremias não estava certo? Aí eles caem na real e se arrependem. E no arrependimento deles está o tomar do remédio certo. E qual é o remédio certo? O arrependimento. Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 19. Olha o que o Senhor vai dizer. Jeremias 15, 19. Aleluia. Jeremias 15, 19. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 15, 19. Diz assim: porquanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês se arrependerem, eu vou curar vocês de maneira tal que dessa doença vocês nunca mais sofrerão dela. Glória a Deus. Aleluia. Vocês nunca mais estarão nessa posição de subserviência. Vocês nunca mais serão escravos de ninguém. Porque se vocês se arrependerem, eu estou disposto a mudar o quadro de vida de vocês de maneira tal que vocês nunca mais passem pelas mesmas coisas que vocês estão passando neste momento. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Arrependamos-nos de nossos pecados e nossas falhas. Porque só isso pode mudar a situação de um país, de uma família, de uma pessoa. Deus. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sarar o quê? Algo que está enfermo, algo que está doente. O arrependimento, a renúncia, a busca, a oração irá fazer com que Deus sare toda a nossa vida e aquilo que está ao nosso redor. Não haverá doenças ao nosso redor, mas haverá vida. Aleluia. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15 diz que se houver alguém enfermo do vosso meio, chamai os presbíteros. A oração da fé curará o enfermo. Aleluia. Meu Deus. Se houver pecados, ser-lhe-ão perdoados. Glória. Deus. 1 de Pedro é o último texto. 1 de Pedro, se você desejar apenas 1 de Pedro, se você desejar apenas que eu leia, fique à vontade. Aleluia. Pedro escreve essa carta para Israel, o Israel de Deus, entre aspas, aqueles judeus que tinham se convertido e que agora faziam parte da igreja. 1 de Pedro, capítulo de número 2. Aleluia. Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, que é a palavra. Vocês sabem que o leite materno tem praticamente todos os nutritivos para a criança recém-nascida. Vai fazer crescer, ficar forte. Tem medicamento ali.
O medicamento que Deus receita ao seu povo é a sua palavra. Não falsificado. Verdade. Tem leite falsificado? Sabe o que é falsificado? É adulterado. Esse leite aqui é puro da vaca, mas ele encheu de água lá na hora que estava fazendo. Então tem pregação que o camarada, ele coloca os seus pensamentos no meio dela e coloca como se fosse Deus. É, Deus. Tem um leite falsificado. Esse leite falsificado é um medicamento ruim. É, Pai. Não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Curva a tua cabeça, por favor, vamos orar. Glória a Deus. Senhor, só em tua palavra há alívio para nossas almas. Só em tua palavra há força para que nós continuemos andando. E nesta noite, meu Pai, eu oro juntamente com a tua amada igreja, crendo no poder de tua bendita palavra, crendo no poder que há, ó Pai amado, ó Pai santo, naquilo que sai dos seus lábios para as nossas vidas. Nesta noite, Deus amado, nós reconhecemos, ó Pai, que o pecado nos adoece. Nós reconhecemos, Pai querido, que o pecado nos enfraquece. Nós reconhecemos que sem ti nada somos. Nós reconhecemos que sem ti nós nada podemos fazer, pois o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Nós reconhecemos, ó Pai, que sem ti nós não damos frutos nesta terra. Nós reconhecemos que sem ti nós somos nus, miseráveis, desgraçados e pobres. Nós reconhecemos que sem ti, ó Pai Santo, nosso destino é certamente, ó Pai amado, a derrota. Nós reconhecemos que sem ti, ó Deus, a nossa vida será uma vida de angústia. Nós reconhecemos que sem ti, ó Deus amado, Satanás já teria nos tragado e levado a nossa alma para a perdição, para o inferno. Nós reconhecemos que sem ti nós não estaríamos aqui. Seríamos mais alguém em um boteco, seríamos mais alguém na prostituição, seríamos mais alguém andando sobre esta rua, seríamos mais alguém envolvido com algum tipo de facção, seríamos mais alguém envolvido com algum tipo, ó Deus, de feitiçaria. Mas de repente a luz do teu evangelho brilhou sobre nossas vidas, e nós que estávamos nas trevas fomos resgatados para a sua preciosíssima luz. Deus, nesta noite nós agradecemos ao Senhor, porque de uma maneira tão formosa e sublime, Jesus Cristo derramou a última gota do sangue dele naquela cruz, e por este sangue nós fomos libertos, e por esse sangue nós temos vida, e por este sangue recebemos renovo, e por esse sangue somos curados nesta noite. Eu declaro sobre esta igreja, eu declaro sobre este homem, eu declaro sobre esta mulher a cura na carne, a cura na alma. Toque nesse coração, toque nesse cérebro, toque nas veias, toque nos pulsos, toque nas células, revigoras para a tua glória. Toque no osso dele, toque no osso dela, vai curando nesta noite toda artrite, artrose, osteoporose, sai em nome de Jesus. Todo espírito maléfico que tem trazido algum tipo de enfermidade, um desânimo espiritual, uma fraqueza, uma depressão, uma angústia severa na madrugada, eu declaro hoje, minha irmã, você é curada, meu irmão, você é curado. Chega de uma vida voltada para a carne, chega de uma vida de fraqueza espiritual. Esta é a última noite, eu declaro, não vai passar dessa noite. Meu Deus, cura a tua alma hoje, meu Deus, cura teu coração hoje, Ele cura suas células hoje, Ele cura tua mente hoje, Ele cura tua mental hoje. Se prepare para viver os melhores dias na face desta terra. Senhor, eu profetizo vida, eu profetizo cura, eu profetizo alegria, eu profetizo milagre em nome de Jesus. Pois pelas suas feridas nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Eu declaro, estamos curados. Não, agora não falo de maneira leviana como Israel, que sentia o tal, não. Dizemos em forma de sabedoria e profecia, porque estamos alicerçados nesta palavra. Já estamos curados pelo sangue derramado no alto da cruz do Calvário. Receba cura, milagre, vitória, alegria, prosperidade. Receba libertação nesta noite, em nome de Jesus.
Oh, Jesus. Aleluia. Louvado seja dado a Deus. Se põe de pé, irmãos, em nome de Jesus. Oh, glória, glória, glória. Louvado